Olá, bom dia. Eu quero trazer através desse vídeo, uma meditação, para o nosso coração nessa manhã. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus, por essa manhã, por esse dia, onde mais uma vez as suas misericórdias se renovam sobre nós, Também quero dar graças a Ele pelo amor dele por nós que dura para sempre, É um motivo para mim de muita gratidão, de muita alegria poder compartilhar um devocional. Eu não sei quem que vai assistir esse devocional, eu não sei onde esse devocional vai chegar, mas a minha maior motivação e intenção é uma só, É o nome do Senhor ser glorificado, ser adorado e exaltado através desse devocional. Eu não sei como está a sua vida, eu não sei o que você tem passado, A verdade é que a gente vive em dias muito turbulentos, em dias de tanta insegurança, tanta notícia ruim, tanta coisa está acontecendo, não só no Brasil e no mundo, mas uma coisa a gente tem que ter em mente, que há um Deus que tem um governo e que tem um controle de tudo que acontece nesse mundo e fora desse mundo. Há um Deus criador, há um Deus que tem as rédeas, tem a rédea, ele tem o controle de tudo. Então nada escape do controle e do agir desse Deus. Então eu quero deixar uma meditação nessa manhã, vai ser rápido, é um pequeno devocional, mas que venha servir para a nossa meditação nessa manhã, amém? Está aqui em Lucas, Lucas capítulo 8, do 4 ao 8 diz assim, Lucas capítulo 8, versículo 4 ao 8 diz assim: reunindo-se uma grande multidão e vindo a Jesus gente de várias cidades, ele contou-lhes esta parábola. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu vieram e comeram. Parte dela caiu sobre pedras, e quando germinou, as plantas secaram, porque não havia umidade. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram com ela e sufocaram a planta. Outra ainda caiu em boa terra, cresceu e deu boa colheita, 100 por 1. Tendo dito isto, ele exclamou, Então ele exclamou, O que ele exclamou? Aquele que tem ouvidos para ouvir, que ouça. Se você tem ouvido para ouvir, que você venha ouvir, Essa meditação dessa manhã. Que a minha intenção é que ela venha trazer clareza, direção, ensinamento para a gente, Porque também quando eu estou aqui me expondo nesse vídeo, eu não só estou servindo pessoas, mas eu também estou me ajudando também. Porque assim como você ministra, você também é ministrado pela própria palavra. Então isso é bom para quem está ouvindo, é bom para mim também. Está escrito assim: como é o solo do seu coração? Essa é a pergunta para mim e para você nessa manhã. Como está o solo do nosso coração? Aí começa assim a reflexão. A palavra de Deus tem poder. Ela ensina, ela consola, ela exorta e ela transforma. Mais do que isso, por meio dela o Espírito Santo concede vida a quem estava morto no pecado. Mas para que isso aconteça, é preciso vir com um coração disposto a obedecer. Jesus sabia disso e por isso contou a parábola do semeador. Um homem saiu para semear a semente. E era a mesma em todos os casos. O que mudava era o solo onde ela caía. Então a semente era igual para todo tipo de solo, A semente ela era igual. O que mudava era o solo onde ela caía. Parte caiu à beira do caminho, aonde o chão era duro e pisoteado. As pessoas ouviram a palavra, mas o coração estava fechado. O diabo veio então e tirou o que havia sido plantado antes que qualquer raiz formasse. Parte caiu sobre as pedras e germinou com entusiasmo, mas sem profundidade. Quando as dificuldades chegaram, a planta secou. Muitas pessoas recebem o evangelho com alegria, mas quando a vida aperta, abandonam a fé, porque ela nunca foi realmente enraizada. Parte caiu entre os espinhos, então ela cresceu, mas foi sufocada por causa das preocupações, por causa dos prazeres, e as distrações do mundo foram tomando espaço, até que não sobrou mais nada para Deus. Esse talvez seja o perigo mais silencioso dos três.
E a parte que caiu em boa terra cresceu, frutificou e produziu 100 vezes mais. Esse é o coração de quem ouve, recebe e persevera e cresce. O que Jesus está mostrando aqui não é uma divisão rígida entre tipos de pessoas, não é isso que ele está falando, mas é um espelho. Cada um de nós precisa se perguntar: como está o solo do nosso coração hoje? Então essa é uma pergunta para mim e para você. Como está o solo do nosso coração hoje? Porque nós temos ouvido às vezes muitas palavras, né? Às vezes dentro da igreja, às vezes até aqui pelas redes sociais mesmo. A gente tem ouvido muitas palavras, mas a pergunta não é as palavras que a gente está recebendo, mas é como está a condição do nosso coração. Está endurecido? Será que está raso? Ou está cheio de espinhos? Felizmente o solo pode ser cultivado. O Espírito Santo trabalha exatamente nisso, preparando o coração, amaciando o que está duro, aprofundando o que está raso, limpando o que está cheio de distração. A pergunta é: você está buscando para que Ele faça isso? Você está buscando a Deus? Você está tendo relacionamento com Deus? Você está tendo relacionamento com o Espírito Santo para que Ele venha trabalhar o seu coração? Essa aqui é a pergunta. Escolha algo concreto hoje que está sufocando a sua vida com Deus. Então escolha algo concreto que está sufocando a tua vida, aquilo que você sabe que está sufocando a tua vida com Deus, aquilo que você sabe que está tirando você da presença de Deus, que está tirando você da oração, que está tirando você do jejum, está tirando você da meditação da palavra, aquilo que está sendo uma distração para você, né? Escolha algo concreto hoje que está sufocando a sua vida com Deus, seja uma distração, um hábito, uma preocupação, e entregue isso ao Senhor. Peça a Ele que cultive o solo do seu coração e transforme os seus passos. Tudo está em Deus, né? Evangelho de João capítulo 15, o próprio Jesus vai dizer, né? Permanecer em mim e eu permanecer em vós outros. Porque a vara de si mesmo, se não estiver ligado na videira, assim não pode dar o seu fruto, né? Outras palavras, não pode ter vida. Assim são vocês se não estiver, né, ligado em mim, né? Porque ele vai dizer, né, essa questão do permanecer nele, né? Ele vai dizer: porque sem mim nada podeis fazer. E observa-se nessa meditação que é uma realidade dos nossos dias, né? Porque a questão não é as informações que a gente está recebendo, a questão não é as palavras que a gente está ouvindo, as pregações, as ministrações, os ensinamentos, né? A questão é que a gente está ouvindo muita coisa nesse dia, está tendo muita informação, né? Mas a questão é como está o nosso coração. Essas palavras que nós temos ouvido, elas têm realmente transformado a nossa vida? Ela tem transformado a nossa mente, ela tem transformado o nosso caráter, ela tem transformado o nosso posicionamento, ela tem me transformado como pessoa, né? Ela tem me levado mais para perto do Senhor, ela tem me levado um caminho de santificação, ela tem me levado esse caminho de restauração, esse caminho de cura, né? Essa é a pergunta para mim e para você dentro dessa meditação, né? Às vezes a gente não sabe falar, a gente não sabe expressar, né? Mas uma coisa eu entendo: quando é Deus, o Espírito Santo é que nos dá clareza e nos dá direção, né? Eu creio que essa palavra aqui não está sendo liberada em vão nessa manhã, é uma pequena meditação, uma pequena reflexão, né? Às vezes muita coisa não flui na nossa vida e não acontece na nossa vida, realmente tem a ver sim, às vezes com o nosso coração, né? Às vezes é nós mesmos que não nos preparamos, que não deixamos o Espírito Santo nos preparar, porque para Ele nos preparar nós temos que dar tempo para Ele, nós temos que ter tempo com Ele, né? Nós temos que ter tempo para meditar, para refletir, nós temos que ter tempo para nos examinar diante de Deus, né? Então, tudo tem que ser intencional, né? A gente tem que querer, a gente tem que buscar isso, né? Então, que essa palavra ela venha trazer clareza para você, que ela venha trazer edificação para você, que ela venha trazer consolo para a tua vida nessa manhã. Essa é a pergunta: como está o meu coração? Como está o teu coração? O que a gente tem feito com todas as palavras que nós temos ouvido da parte do Senhor nesses dias? Amém? Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua casa, abençoe o seu casamento, né? E aquilo que eu não soube expressar aqui, que o Espírito Santo venha trazer clareza, venha trazer direção para você, tá bom?
Deus abençoe a tua vida no nome do Senhor Jesus. Tchau.